Então vamos montar o nosso time principal para a rodada 31. Rodada essa bastante difícil, com vários clássicos, beleza, galera? Então tá complicado a gente montar uma defesa. Não tem muitos times aí que passam aquela confiança para a gente estar escalando algum defensor. Mas o nosso goleiro da Liga Tiro Curto vai ser o mesmo que o nosso time principal, Jean. Tô confiante no Jean. Temos outras boas opções para a rodada também, como o Everton do Palmeiras, vai enfrentar o Flamengo. É um time bastante ofensivo, o time do Flamengo, logo vai forçar bastante o goleiro, que vive um ótimo momento. Outro goleiro também, mas pouco visado na rodada, é Douglas, do Bahia. O time do Atlético do Paraná vem numa crescente no campeonato. Logo ele se torna, assim, uma boa opção, porque o time do Atlético é aquele time também bastante ofensivo, certo? Fugiria de Flamengo, fugiria de Fortaleza e Santos. Grêmio e Atlético Mineiro, certo? Para quem quiser escalar o Everton, goleiro do Atlético Mineiro, torna-se sim uma opção viável. Na última rodada eu escalei o Everton, mas foi mais por feeling. O Everton não é um jogador muito bom para cartola. Pelo contrário, o goleiro do Grêmio já é sim uma boa opção. Quem quiser escalá-lo, pois o Atlético Mineiro é um dos times que mais finaliza no campeonato, logo ele vai forçar bastante o goleiro do Grêmio, então se torna sim uma ótima opção. Tadeu, goleiro do Goiás, também é uma ótima opção, pois o time do Ceará também é um dos times que mais finalizam no campeonato. Então acredito que esse seja o top 5, né? Como eu já falei do Vanderlei. Cássio do Corinthians é quem estiver visando um SG. É o único que eu acredito que mantenha um SG nessa rodada. O único que eu consigo cravar 100% que pode sair com SG é o Cássio. Claro, cartola tudo pode acontecer, né? Nas laterais, a gente tem algumas boas opções, porém, não escale lateral pensando em SG, beleza? Porque tá difícil nessa rodada. Mas Guilherme Arana é uma ótima opção, joga fora de casa, porém é um lateral bastante ofensivo. O Atlético Mineiro não é aquele time, o mesmo time que joga em casa, não é o mesmo time que joga fora de casa. Então ele se torna aí uma opção cara para a rodada, custando 16 cartoletas. Mas quem quiser apostar, Guilherme Arana ou Guga, se torna assim uma boa opção. Felipe Jonathan do Santos, Santos que vai com o time reserva diante do Fortaleza. Felipe Jonathan que tem uma média melhor fora de casa do que em casa, é uma boa opção sim. Mas a gente vai estar com Fagner do Corinthians, vamos descer aqui um pouquinho. Fagner do Corinthians, que é ótimo para desarmes, é um lateral também que finaliza a gol, é um lateral que apoia muito ao ataque, pode contribuir com assistências, então ainda pode ter o SG a seu favor, se torna-se uma boa opção. Vina do Palmeiras, ótima opção também para a rodada. Não acredito que o Palmeiras mantenha o SG diante do Flamengo, mas o Vina do Palmeiras é sim uma ótima opção. Os laterais do Grêmio também acho um pouco arriscado, mas se tornam sim ótimas opções. Porém, a gente vai estar dobrando os laterais do Corinthians. Fábio Santos, que costuma bater pênalti também, é ótimo para desarmes. Em 11 jogos dele no campeonato, ele já saiu com 7 SGs, então se torna assim uma ótima opção para a rodada. Calegari do Fluminense também, já tem bastante desarmes no campeonato, joga contra o Coritiba, que não vem muito bem, apesar do Coritiba ter vencido o Vasco fora de casa. Acredito que aquela vitória foi mais porque o Vasco perdeu um jogador. Se o Vasco tivesse com 11 em campo, o jogo teria sido diferente. Na zaga, por incrível que pareça, esse nosso time não é time para a Liga Tiro Curto, é o nosso time principal. Mas a gente vai estar colocando Gemerson, do Corinthians, certo? No nosso time principal a gente vai estar colocando o Gemerson do Corinthians. Mas quem quiser arriscar um pouco mais, você pode ir com o Kusevich, que é um jogador que tem uma ótima média no campeonato, 5,80. Joga fora de casa diante do Flamengo, mas pode se sair bem. Temos Lucas Claro, do Fluminense, também que se torna uma ótima opção diante do Coritiba. Temos também Sabino, do Coritiba, ótima opção para a rodada. Batedor de pênalti quando o Robson, atacante, não está em campo, né? E fugiria de zagueiros do Flamengo, fugiria de zagueiros do São Paulo, fugiria de zagueiros do Atlético Mineiro. Thiago do Ceará também vive um bom momento pelo Ceará, até melhor do que o Luiz Otávio. Então quem quiser arriscar também de Thiago, ótima opção. Fugiria de Defensores do Esporte, do Bahia. Atlético do Paraná, né, vive um ótimo momento no campeonato. Alguns jogos não tomava gol, tomou agora diante do São Paulo, mas vem crescendo e vai brigar pela Libertadores aí forte, né? Então, acredito que seja favorito diante do Bahia, né? Fora de casa. Então, quem quiser apostar em Thiago Heleno também é uma boa aposta. Porém,
O nosso terceiro zagueiro vai ser baratinho, Bruno Mendes. Lembrando que se Jeromel ficar provável, ele vai estar no nosso time sim. Jeromel no lugar de Bruno Mendes. Mas vou analisar ainda esse nosso segundo zagueiro, beleza? Mas a princípio o nosso time vai estar formado, nosso time principal, não é para tiro curto. Fechando a defesa do Corinthians. É loucura? É. Mas é o que temos para a rodada, galera. Nosso meio-campo, o Arrascaeta voltou a mitar na rodada passada, fez 12,20. Aí tem um jogo difícil agora diante do Palmeiras, mas o Arrascaeta gosta de jogo difícil. Johan também é uma ótima opção para a rodada. Patrick do Internacional, uma ótima opção para a rodada. Porém, o nosso primeiro meio-campista vai ser Vina do Ceará. Vina do Ceará, que não bateu o pênalti diante do Bragantino. Ele não bateu o pênalti porque o Lima pediu para bater. Vina continua sendo o batedor oficial do time, tem uma ótima média de 6,20 no campeonato, joga sempre bem fora de casa, costuma pontuar bem, então vamos dar uma chance a ele, beleza? Jean-Pierre do Grêmio, Alisson do Grêmio, duas ótimas opções para a rodada, porém tem um jogo difícil diante do Atlético Mineiro, mas não descartaria nenhum dos dois. Nosso segundo meio-campista vai ser Casares, do Corinthians, estava com ele no Atlético Mineiro ainda. Casares do Corinthians vai ser a nossa segunda opção para meio campo, frente ao Sport que não vem tão bem. Casares costuma também arriscar de fora da área, vive um bom momento, tem uma média de 3,90, então vamos estar colocando no nosso time. Nossa terceira opção estava numa dúvida grande entre Raul e Veiga, porém eu vou estar com Raul, né? Raul que vive um ótimo momento, vocês veem aí que a média dele é 5,36, um pouco maior que o Veiga. É um jogador que, assim como o Sobral, que é volante também bastante regular, então pela regularidade a gente vai estar escalando o Raul. Mas Rafael Veiga não descarto, ótima opção. Assim como Everton Ribeiro, Lima são ótimas opções. Michel Araújo do Fluminense também não deixa de ser uma ótima opção. Léo Gil do Vasco, Gabriel Menino do Palmeiras são sempre ótimas opções. No ataque, Claudinho vai ser um dos mais escalados, acredito até como capitão também. Vai estar no nosso time. Keno, abominei o Keno, não escalo mais o Keno. Se for para escolher um atacante do Atlético Mineiro, vou escalar o Vargas, certo? O Keno que me decepcionou na última, jogou dentro de casa, o Atlético Mineiro fez 3 e o Keno não fez nenhum. Fez uma pontuação razoável, 4,40, mas me decepcionou sim. PP, ótima opção para a rodada, certo? Mas para estar escalando um atacante do Grêmio, eu indico o Diego Souza. Inclusive o Diego Souza vai até estar no nosso time. Deixa eu descer um pouquinho aqui mais para estar escalando o Diego Souza. Ele que vive um ótimo momento pelo time do Grêmio, vem fazendo gols, é o artilheiro do ano aí do Grêmio. Cadê ele? Luciano do São Paulo também, que tá voltando amanhã, viu galera? Vamos ficar atento aí. O Brenner, quando joga do lado do Luciano, costuma fazer gols. Luiz Adriano e Rony pelo lado do Palmeiras também, ótimas opções. Gabriel e Bruno Henrique do Flamengo também, ótimas opções. Cano do Vasco não descartaria, né? Como não está sendo muito visado para essa rodada, pode ser que ele imite. Mas o nosso terceiro atacante, lembrando também que Renato Kaiser do Atlético do Paraná vive um ótimo momento. Pedro Raul do Botafogo também não descartaria. Mas como falei para vocês, o nosso terceiro atacante, deixa eu subir um pouquinho aqui, deixa eu procurar um pouquinho aqui. Vai ser surpresa, mas vai ser uma aposta nossa. Vai ser suspense até achar ele. Vai ser Gilberto do Bahia. Gilberto do Bahia. Tô com feeling no Gilberto do Bahia. Acredito que ele vá fazer gol em cima do Atlético do Paraná. Quem quiser também botar o Ramírez do Bahia também se torna uma ótima opção. Porém, eu vou estar indo diferente, eu vou estar indo com Gilberto. Algo me diz que Gilberto vai estar mitando nessa rodada. Nosso treinador para a rodada vai ser Mancini. Acredito que tem o jogo mais favorável da rodada. O Mancini que ajeitou sim o Corinthians. Mesmo depois daquela sapatada diante do Palmeiras, mas ali foi um jogo que nunca mais vai acontecer um daquele. E o nosso capitão para a rodada vai ser Claudinho. Vamos confirmar o nosso time. Vamos ver a nossa escalação. Então, Cartola da Gandaia formado para a 31ª rodada com Jean no gol, Fagner, Fábio Santos, Gemerson, Bruno Mendes, Vina, Casares e Raul, Claudinho como capitão, Diego Souza, Gilberto, técnico Wagner Mancini. Esse time vai passar de 100 pontos, lembrando que a nossa única dúvida é na zaga.
né? Se a gente tiver de mudar, vamos tirar Bruno Mendes e colocar mais algum outro zagueiro. Esse time é o nosso time principal, galera. Não é um time para tiro curto, não. Porém, tá difícil escalar na defesa essa rodada, beleza? Então, se gostou do vídeo, já vai deixando aquele like para fortalecer. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Compartilha esse vídeo aí pro YouTube tá recomendando a gente para mais pessoas, beleza? Então fica com Deus e até a próxima.